Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Diz-nos o poeta: por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena, que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? Crede em Deus, crede em mim. Jesus, quando os apóstolos passavam pela tempestade, que foi acalmada, segundo a narrativa do Evangelho, nós podemos perceber que ele estava tranquilo, dormindo no barco, e que os discípulos aflitos vão acordá-lo, pedindo socorro, porque sentiam que naquele momento o barco poderia sossobrar e todos eles poderiam morrer afogados na tempestade. Quantos de nós passamos também pelas tempestades da vida, pelas dificuldades? Quantas nós já passamos? Quantas nós já superamos? Nós já vencemos? Quantos problemas nos surgiram no decorrer da existência, como dores, como preocupações, como problemas aflitivos, e nós aqui estamos hoje, graças a Deus, vencemos todos eles, superamos, talvez muitos deles não da forma como poderíamos ou como acharíamos que deveria ter sido, superados, vencidos, mas vencemos, nós passamos, aqui estamos. E vamos superar, com certeza, todos os outros problemas que advierem, todos aqueles que surgirem à nossa frente, à nossa vida. Por que desistir? Por que, então, achar que não tem solução o problema que nos aflige no momento? Ora, se nós tivermos fé, nós vamos vencer, vamos superar. Fé em nós, fé em Deus. Porque não adianta nada acreditarmos em Deus e não acreditarmos em nós também, que nós podemos superar. Esperar que Deus faça tudo por nós e que nós não precisamos nos mobilizar para fazermos a nossa parte. É preciso darmos a nossa contribuição para a solução dos problemas que venham naturalmente fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Todos nós temos problemas. Quem não os tem? Imaginamos que aquelas pessoas que foram grandes líderes, ou aquelas criaturas que foram inventores, cientistas, médicos, pessoas de renome, será que eles não enfrentaram dificuldades? Será que eles não tiveram problemas? Os musicistas, os artistas, os pintores, será que essas criaturas também não tiveram dificuldades em suas vidas? Às vezes nós pensamos que não, que eles são pessoas felizes, são vencedoras, porque a vida lhes premiou com um dom, com algo que fosse especial. Não é bem assim. Nós sabemos que todos eles enfrentaram grandes batalhas, grandes dificuldades, a fim de chegarem até onde chegaram. Quando nós observamos a vida de Albert Schweitzer, que foi um missionário, que foi à África, atender às necessidades daqueles irmãozinhos que estavam doentes. Ele era musicista, ele tocava órgão na igreja e então resolveu servir a Jesus. E para isso ele decidiu que tornar-se médico e iria doar os seus trabalhos médicos aos necessitados da África. Casou-se e a esposa naturalmente consentiu em acompanhá-lo, porque achou que também era uma tarefa nobre, e com a promessa de que seriam auxiliados na sua incumbência junto aos necessitados da África, eles partiram. Mas chegando lá, naquele ambiente hostil, difícil, perceberam que
Os recursos que haviam prometido para eles não chegaram, e que se demorava muito, e o tempo passou, e eles foram improvisando daqui e dali, foram utilizando seus recursos próprios, a fim de poderem auxiliar aquelas criaturas que precisavam de socorro médico. Então a sua vida foi assim, muito difícil. Muitas das vezes faziam seus concertos para angariar dinheiro, a fim de poder auxiliar aqueles companheiros, aqueles irmãozinhos em dificuldade. A vida de Thomas Alva Edison também não foi fácil. Quantos experimentos ele fez, e todos nós sabemos disso, obviamente, a fim de descobrir a luz, a lâmpada. E então, quando o seu auxiliar disse: nós já fizemos centenas de experimentos, 900 experiências, 990 experiências, uma porção de experiências, e nós não descobrimos, vamos desistir. E ele então diz: não, nós já sabemos 900 maneiras de que não dá certo, de que não é possível fazer a luz. Vamos continuar. E depois conseguiu. E não foi só este invento, mas muitos outros. Alberto Santos Dumont também foi inventor, teve inúmeras dificuldades, na sua vida, e a gente pensa nele simplesmente como um grande inventor, o inventor do avião, e percebemos que ele foi muito mais do que isto, Ele gostaria de ver, obviamente, o bem da humanidade. Frustrou-se com o que fizeram com seu instrumento de invenção, mas a vida prossegue. E nós percebemos que nós também devemos prosseguir. Porque se não prosseguimos aqui, vamos prosseguir no mundo espiritual. A vida não se extingue com a matéria, ela continua. Mas para aqueles que resolvem desistir, o preço é alto. Porque nós temos que lidar com a frustração de havermos falhado, de não termos tentado, de não termos ido um pouco mais adiante. Dona Ivone do Amaral Pereira narra inúmeros casos de pessoas que desistiram, e todos eles vêm nos dizer para que prossigamos. Se você acha que a sua dor é maior que a dor do outro, quem pode afirmar? Quem pode dizer que o seu problema é maior do que o de outro? Todos nós temos problemas, mas o que nos difere um do outro é a maneira como nós os enxergamos, é o valor que nós lhes damos. Cada problema, cada dificuldade, cada dor traz para nós a oportunidade do aprendizado, traz para nós a oportunidade de nos tornarmos mais fortes, de nos tornarmos mais resilientes, de aprendermos a nos comportarmos diante de cada situação, a aceitarmos muitas situações, porque há aquelas coisas que nós podemos mudar, transformar com a nossa atitude, com o nosso pensamento, e há outras que nós não conseguimos. E aí é preciso a paciência, é preciso a aceitação, é preciso que nós compreendamos um pouco mais os desígnios divinos. Se você não acredita em Deus, se você acha que é o acaso que rege a nossa vida, que acaso é esse inteligente, que faz com que haja harmonia em todo o universo, que criou estas leis magnânimas que regem o universo, essas 4 forças que faz com que tudo se organize e que tudo esteja realmente no seu devido lugar. A força fraca, a força forte que os físicos estudam, a força da gravidade, a força eletromagnética, todos esses elementos estão aí presentes na natureza, no universo. E não fomos nós quem criamos. Eles têm uma dimensão além da nossa capacidade de compreensão. Albert Einstein estudou profundamente estas leis, essas forças, e, no entanto, nem ele pôde decifrar todos os mistérios com relação a isto. Muitas vezes se viu como alguém que estivesse, ou melhor, que tivesse errado nos seus pensamentos em relação a algumas situações, que depois vieram a descobrir os cientistas que ele estava correto, apesar de ele achar que havia errado. Mas nós também erramos muitas vezes, nós também acertamos muitas vezes.
Você já acertou muitas coisas, não? Quantas coisas boas você já fez? Quantas coisas certas você já fez na sua vida? E por que é que nós vamos nos condenar por algum erro que nós tenhamos tido? Por que é que nós vamos achar que a nossa vida é inútil ou que nós não acertamos? Todos nós temos as nossas dificuldades, mas todos nós podemos vencê-las. Jesus disse: eu venci o mundo, vós também podeis. Vencer o mundo da ignorância, vencer o mundo das incertezas, vencer o mundo das calamidades no campo moral que existem na vida. Nós podemos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso ciúme, vencer a nossa animosidade, vencer em nós a nossa incapacidade ainda de compreender e de perdoar. Podemos vencer dentro de nós a ignorância que ainda se assenhoreia de nós em muitos instantes, quando nós temos a oportunidade de demonstrarmos o nosso carinho, a nossa afetividade aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, e num momento, num ímpeto, nós perdemos, entre aspas, aí, a paciência e nos exaltamos, falamos coisas que não deveríamos falar, gritamos, muitas vezes ofendendo, magoando corações que esperam de nós compreensão, que esperam de nós o melhor, na condição de corações queridos. Todos nós trabalhamos na vida buscando a felicidade. E quando nós nos lembramos de Marta e Maria, na passagem de Lucas, no capítulo 10, versículos 40 a 42, em que Marta se ocupa dos afazeres da casa, das tarefas da casa, de limpeza, vai preparar o alimento, tudo. Ela pede a Jesus para que ele diga a Maria que a vai ajudar. Jesus, então, diz a Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. E nós, então, ficamos pensativos, indagando: por que Jesus disse aquilo? Qual parte é a nossa? Qual parte nós estamos escolhendo da vida? Estamos escolhendo a parte do Cristo ou a parte do mundo? Estamos dedicando-nos às coisas espirituais, eternas, às coisas que dizem respeito ao nosso espírito, ou estamos nos dedicando muito mais às coisas materiais, às coisas físicas, às coisas passageiras, aquelas que nos ocupam o tempo e que, quando nós observamos, quando nós olhamos para trás, dizemos assim: nossa, o que é que eu fiz desta vida? O que é que eu fiz de bom, de útil, de melhor? Nós então nos cobramos, porque tivemos inúmeras oportunidades de fazermos diferentes muitas coisas e não fizemos. Todos nós temos as nossas escolhas. Todos nós fazemos as nossas escolhas. Alguns escolhem reclamar, outros escolhem agradecer. Alguns escolhem falar mal das coisas ou das pessoas, outros escolhem elogiar. Quem somos nós dentro desse quadro? Somos os resmungões ou somos as pessoas que sorriem? Somos aqueles que ficamos apegados às coisas erradas, às coisas ruins, ou somos aqueles que vemos a boa parte das coisas, que vemos as melhores coisas que existem nas pessoas ou nos acontecimentos? Nós tiramos proveito das experiências negativas ou ditas negativas, ruins, para aprender, para nos melhorarmos, ou nós nos detemos nelas a fim de acharmos que somos vítimas das situações ou das circunstâncias? O que é que nós fazemos na nossa vida? Porque muitas vezes achamos que são as pessoas que constroem o nosso destino, que ditam se nós vamos ser felizes ou infelizes, que nos colocam numa posição positiva ou negativa. Mas, na verdade, nós já aprendemos
na doutrina espírita que nós somos os artífices, os construtores do nosso destino, né? Todos nós. Ninguém está diferente aqui. Ah, não, mas o meu caso é diferente, porque se não fosse por isto ou por aquilo, a minha vida seria diferente, seria melhor. Lógico, a gente ainda tem uma visão errada das coisas, errônea de muitas coisas, porque achamos que estamos aqui no mundo como joguetes de força, de circunstâncias adversas à nossa vontade. Mas vamos pensar um pouco. Todos nós temos a bênção do pensamento, do livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher o que pensar, o que falar, o que fazer, o que ouvir, o que sentir. Nós elegemos para nós aquilo que nós queremos. Não são as pessoas que elegem para nós aquilo que nós queremos. Somos nós. Então, quando Jesus diz para Marta que Maria escolheu a boa parte ou a melhor parte, então ele já usou a expressão escolheu. Entendeu? Nós podemos também escolher a boa parte, a melhor parte, né? Só uma coisa é necessária, disse Jesus. Só uma coisa é necessária para nós ganharmos o reino dos céus. Que coisa é essa? O que nos é necessário? O reino dos céus, a gente já sabe o conceito que temos de reino dos céus. O reino dos céus não é exatamente um lugar no mundo espiritual bonito, lindo, maravilhoso. Se bem que há essas paragens, lógico, né? E que nós podemos dizer como se fossem recantos celestiais, né? E que são. Mas esse reino dos céus é naturalmente esse reino de amor e bondade que existe em cada um de nós, no nosso interior, na nossa alma, que vibra dentro de nós, nos pensamentos, nos sentimentos bons. É essa aquiescência da nossa consciência em tudo aquilo que nós fizemos ou fazemos. Nós estaremos naturalmente escolhendo este reino dos céus, quando ele diz só uma coisa é necessária, quando nós escolhemos essa coisa necessária, que é cumprirmos com as leis divinas. É preciso compreender, entender essas leis divinas. Essas leis divinas, elas estão dentro de nós, na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, não é? Ou pelo menos a gente assim entende, porque quando a gente se diz cristão, e creio que a maioria de nós o sejamos, é porque nós já compreendemos o Evangelho de Jesus, ou já temos um entendimento dele. Nós já tivemos contato com ele por pelo menos uma semana, diz-nos os Espíritos Superiores, então nós já sabemos a saciedade o que fazer, se nós temos uma semana de Evangelho. E qual de nós poderia dizer que já não tem pelo menos uma semana do Evangelho? Já não sabemos o que fazer diante desta ou daquela circunstância, desta ou daquela situação. Ora, quando estamos em família, quando estamos com os amigos, quando estamos no trabalho, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a darmos o nosso melhor, a fazermos o melhor de nós, a sermos realmente aqueles que utilizam do exemplo para educar, para auxiliar as criaturas, os nossos irmãos e a humanidade. Então nós não podemos dizer que a nossa vida é vazia. Não, ela é plena de oportunidades, é plena de valores que nós podemos utilizar a todos os momentos. Você, eu, todos nós temos dentro de nós valores superiores da vida. Quando Jesus fala da fé, né, porque nós ficamos tão aflitos quando nós temos poderes infinitos, como diz o poeta, fazendo a narrativa do Cristo ante a tempestade, porque nós temos esses valores, né, dentro de nós, infinitos, imensuráveis, valores divinos, porque somos filhos de Deus, porque trazemos conosco essa luz divina, somos lucigênitos, somos filhos da luz. E o que é que nós estamos fazendo da nossa luz? A luz do nosso conhecimento, da nossa compreensão,
à luz dos nossos valores, nós estamos colocando essa luz embaixo de algum móvel ou nós estamos colocando acima para que ela ilumine a todos? Colocar a luz acima é darmos testemunho de que nós somos cristãos e que nós podemos trabalhar no bem, de que nós temos conhecimento, que nós temos condições de sermos úteis e utilizarmos-nos da verdade a fim de que ela possa clarear a mente e o coração das criaturas. Nós temos possibilidades infinitas de auxiliar os nossos irmãos, mas nós às vezes perdemos muito tempo olhando notícias ruins nos celulares, nos computadores, na televisão. Nós perdemos muito tempo fazendo críticas acirradas contra políticos, contra pessoas da sociedade, contra os amigos. Os amigos, sim, porque muitas vezes criticamos os próprios amigos. E é tão ruim quando nós nos detemos nesse pensamento de que em algum momento a gente disse alguma coisa inoportuna, alguma coisa que não seria conveniente ter dito de alguém que nós temos imenso carinho. E às vezes fazemos, porque ainda nos deixamos levar pelo erro, somos atraídos pelos nossos pecados, pelas nossas imperfeições. Pecado, nós já sabemos, quer dizer errar o alvo. Quantas vezes nós erramos o nosso alvo? Nós devemos agir no bem e agimos no mal. Devemos acertar e erramos. Erramos o alvo. Erramos o alvo do bem, da compreensão, da paciência, da tolerância. Quantas vezes somos intolerantes com os nossos irmãos em humanidade? Porque eles têm um comportamento diferente do nosso, porque eles têm ideias diferentes das nossas, porque eles são pessoas que não comungam dos mesmos gostos que os nossos, das mesmas opiniões políticas ou do mesmo time de futebol. Então, por que é que nós achamos que eles são menores do que nós, inferiores a nós? Por que nós achamos que nós somos melhores do que eles? Porque nós pensamos de uma forma e eles pensam de outra. Acaso nós não temos direito de sermos diferentes uns dos outros? E não é essa diferença que vai fazer para nós o aperfeiçoamento, que vai trazer para nós o aperfeiçoamento, a melhoria? Sermos diferentes uns dos outros é gratificante, é muito bom, porque nós aprendemos com as diferenças uns dos outros. As diferenças é que fazem com que nós cresçamos, evoluamos. Se fôssemos todos iguais, como é que nós poderíamos aprender alguma coisa? Se todos pensássemos a mesma coisa, fizéssemos as mesmas coisas, como é que nós poderíamos aprender um com o outro? A gente aprende um prato diferente com alguém, uma receita, quando esse alguém nos ensina, não é? Se ele soubesse fazer somente aquilo que nós sabemos fazer, como é que a gente poderia melhorar os nossos dotes culinários? Como é que nós poderíamos aperfeiçoar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a música ou a arte, se todos nós soubéssemos apenas as notas musicais e as utilizássemos da mesma maneira, as mesmas vibrações? Se todo mundo soubesse tocar só um instrumento, como seria? Se existisse só um instrumento musical? Ainda bem que existem vários, que formam a orquestra. Ainda bem que tem várias notas, né, várias oitavas. E assim as coisas vão se construindo, através das diferenças. As diferenças que existem no universo e na vida. A sombra e a luz. Como poderíamos valorizar a luz se não houvesse a sombra? Como poderíamos valorizar o bem se não houvesse o mal? Pois é assim que funciona. Por isso que aqueles que já passaram pela fieira da ignorância e que muitas das vezes elegeram o mal por caminho, hoje voltam para auxiliar aqueles que ainda se acham na ignorância ou que erraram o caminho, erraram o alvo, que ainda precisam de ajuda. Há no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, um capítulo que se intitula A Estrada da Vida. A Estrada da Vida. Nesse capítulo, Kardec
ele narra a viagem de um ser, de um homem, que tem que atravessar uma floresta imensa. Ele tem que chegar até o cume de uma montanha, mas para chegar lá ele tem que atravessar várias florestas. Então, na primeira floresta, ele se machuca, ele se vê a braços com enormes obstáculos e precisa passar por todos eles. Ele tem que se desviar dos perigos, dos animais, ele precisa chegar até lá. Em um determinado momento ele alcança uma clareira, onde ele pode se refazer das suas energias, onde ele descansa e depois ele precisa retomar o caminho, precisa caminhar até aquele monte. Então, quando ele retoma a sua caminhada, ele observa que aquela floresta já não tem mais tanta dificuldade para ser atravessada. Parece que os perigos são menores, não são tão maiores quanto aqueles que ele enfrentou antes. E chega, enfim, a uma outra clareira, e se refaz novamente, e continua na jornada. E no meio do caminho ele encontra um lenhador, alguém que o orienta a pegar um caminho diferente, mais fácil, menos árduo. E ele então segue por esse caminho, até que chega ao sopé da montanha. E depois que ele sobe um pouco essa montanha, ele olha para trás e consegue observar os detalhes de onde ele passou, consegue rever todas as dificuldades e imaginar que se tivesse feito de maneira diferente, poderia ter alcançado aquele lugar sem tanto sofrimento. Então essas clareiras a que ele faz referência são, na verdade, esses descansos que nós fazemos entre uma existência e outra, né? E chegar lá, naquela montanha, é como se nós já tivéssemos atravessado inúmeras dificuldades, nos aperfeiçoado e pudéssemos fazer uma análise do nosso caminho, pudéssemos olhar para trás e ver onde é que nós erramos, onde é que nós falhamos. E aquele que nos ajudou são aqueles que já fizeram a caminhada antes de nós, né? Aquele lenhador, aquelas criaturas que, na condição de anjos, voltam para nos ajudar. Então a nossa vida é assim, temos que atravessar essa floresta e às vezes nos perguntamos assim, mas será que não poderia ser diferente? Porque parece que tem pessoas que fazem essa jornada, essa caminhada com menos dificuldade. É porque já aprenderam o caminho, já sabem o que é que tem que ser feito, conhecem os perigos, porque já viveram mais, porque já têm mais experiência. E são esses que voltam para nos ajudar, porque observam as nossas dores, os nossos padecimentos e vêm minimizar as nossas dores. São esses anjos guardiães de nossas vidas, são estes espíritos amigos que nos amam e que, sabendo das nossas dificuldades, vêm nos amparar. Quantas vezes seria mais fácil para nós seguir a nossa jornada se nos lembrássemos da prece, se antes de nos levantarmos, antes de colocarmos os pés no chão, pudéssemos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, aos Espíritos superiores, ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhes a noite de repouso, o dia que surge com inúmeras oportunidades, com inúmeras possibilidades de trabalho, de aprendizado. Se nós pudéssemos tranquilizar a nossa mente antes de colocarmos os pés no chão, respirando profundamente, fechando os nossos olhos, divisando a beleza da vida e do universo, não seria melhor? Não seria mais fácil? Porque aí então, quando a nossa respiração se torna mais tranquila, mais profunda, quando nós asserenamos os nossos pensamentos, nós nos tornamos mais fortes. Quando nós nos ligamos às forças espirituais da vida, com as forças divinas, através da oração, nós nos fortalecemos. Estes fluidos benéficos, esses fluidos positivos, benfazejos, existentes na vida e no universo, que emanam daqueles que já aprenderam mais do que nós, que já estão acima de nós, vêm somar-se às nossas energias e nós então conseguimos superar as nossas dificuldades com paz no coração, com equilíbrio, sabendo que nós temos forças interiores capazes
de mobilizar a nosso favor todas as energias do universo e da vida. Basta que queiramos, basta que para isso tenhamos boa vontade, que tenhamos a predisposição de compreender, de amar, de perdoar, de servir. Precisamos aprender com Jesus, como disse ele: aprendei de mim, que sou manso, que sou brando de coração. Então vamos aprender com Jesus a sermos mais mansos, mais brandos ante as situações da vida, ante as criaturas, para que a nossa vida seja mais tranquila, mais feliz, para que possamos, tornando melhor a vida dos nossos companheiros de jornada, tornar melhor a nossa própria vida. Nós somos criaturas dotadas de valores superiores e não podemos em nenhum momento descrer disto. Você possui dentro de você energias enormes. Você pode superar todos os obstáculos, todas as dificuldades que quiser. Tudo aquilo que nós desejarmos, crendo, pedindo, obteremos. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que é que nós estamos pedindo? Em que portas estamos batendo? Né? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e ilumine sempre. Um abraço, um beijo no coração de todos.